A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui juntos nesta última aula do nosso trimestre, do nosso primeiro trimestre de 2021. Que bom ter a sua companhia. Então, estudamos nesse trimestre sobre as bem-aventuranças, né? O que são as bem-aventuranças? São os presentes, são os ensinamentos maravilhosos que o Senhor Jesus nos deixou lá naquele sermão do monte, não é mesmo? E aí, vocês aprenderam? Aprenderam quais são as bem-aventuranças, né? Falamos sobre tantos temas legais, tantas coisas importantes, né? Não é mesmo? Falamos sobre o quê? Sobre felizes são os que têm prazer na lei do Senhor, os que confiam no Senhor, os que são pobres de espíritos, que reconhecem que são pobres, né? Felizes os que choram. Que mais? Felizes são aqueles que são humildes de coração, os que têm fome de justiça, os que são misericordiosos, os puros de coração, aqueles que trabalham pela paz, os que são perseguidos, aqueles que são firmes em servir e aqueles que servem a Deus com zelo. Olha quantas coisas legais que nós aprendemos nesse trimestre, né? Sou grata a Deus pela vida do tio Everson, da tia Chenise, porque tem sido companheiros aqui, né? Só Deus para recompensar vocês por esse esforço, vocês alunos também, que têm se esforçado, que têm assistido às aulas, né? Que têm acompanhado ali com a gente. Deus abençoe a vida de todos vocês. Então vamos fazer uma oração, vamos iniciar, para a gente iniciar a nossa última aula desse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre servimos a um Deus de amor. Deus de amor, olha que lindo, Deus de amor. Será que Deus tem sido amoroso com você? Será que Ele tem sido amoroso comigo? Nós vamos aprender hoje que Deus é um Deus de amor, né? Então vamos orar? Senhor, obrigada por mais esse momento. Estamos aqui, Senhor, para encerrarmos esse trimestre. Mais um ano iniciamos, Senhor Jesus, com aulas online. Está tão difícil para nós, mas o Senhor tem estado conosco e tem nos dado a oportunidade que mesmo longe nós estamos juntos aqui para aprender a sua palavra. Espírito Santo, nos ilumine em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre servirmos a um Deus de amor. Deus de amor. Será que vocês sabem de um versículo muito especial que fala sobre amor na Bíblia? Tem um versículo maravilhoso que é o texto áureo da Bíblia. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. E nós vamos falar agora o nosso memorizando. Abra sua Bíblia, você que tá aí, pega a sua Bíblia, vocês precisam ler a palavra do Senhor todos os dias. Quando a gente estava lá na EBD, nós líamos todos os versículos da semana. Agora a gente não tá lendo mais, mas nós já vamos retomar os nossos desafios para que a gente possa fazer as leituras todos os dias da nossa Bíblia. Então, nosso memorizando tá dizendo assim, ó: Ele nos ama. Ele quem? Deus. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Isso mesmo, está escrito lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 5, a parte B. Vamos repetir? Vocês estão conseguindo ler? Vamos ler ali, ó. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Veja que lindo, né? Que mensagem maravilhosa. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o amado do Pai, isso mesmo, o único Filho
Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deu seu Filho para morrer lá naquela cruz. Olha, crianças, que triste, né? O sofrimento de Jesus. Ele morreu por nós. Padeceu grandes dores por mim e por você. Isso mesmo, por mim e por você. A maior prova de amor que Deus podia nos dar foi a morte de Jesus lá naquela cruz. Porque quando Jesus morreu lá naquela cruz, Ele nos libertou, Ele nos limpou e Ele purificou todos os nossos pecados. E Ele nos limpou através do seu sangue precioso. E tá lá um versículo muito lindo. Você sabe esse versículo de cor? João 3,16. Se você não sabe o desafio, você agora a ler na sua Bíblia e decorar esse versículo lindo, que é um dos mais fantásticos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Vamos fazer aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ó, Jesus pereceu lá na cruz, mas tenha a vida eterna. Em Jesus nós temos a salvação. E agora nós vamos falar sobre uma história muito interessante, né? Tá dizendo assim, vamos acompanhar a história dessa aula. O amor de Deus, você sabe qual que é o tamanho do amor de Deus? Será que você consegue medir, pegar uma fita métrica e medir e falar assim, o amor de Deus tem tantos metros, ele tem tantos centímetros? Não. O amor de Deus a gente não consegue medir. Ele é suficiente para preencher o universo inteiro. Sabia disso? Que o amor de Deus ele é grande, grande, largo. Já viram aquele corinho? Mas você sabe uma coisa? Que o Senhor, Ele quer preencher o coração do homem. Isso mesmo. Ele quer preencher o nosso coração. Porque se não preencher o nosso coração, o que adianta? Então, o Senhor, Ele quer preencher o nosso coração. E um dia Jesus, Filho de Deus, Ele abriu mão de toda a sua glória, olha que lugar lindo que Ele mora. Ele diz assim, eu vou deixar esse lugar aqui e vou lá para a terra. Por que será que Ele veio aqui para a terra? Ele veio morar aqui porque Ele havia recebido do Pai uma grande missão. Isso mesmo, Jesus tinha uma grande missão aqui na terra. Mas e qual era essa missão? Será que você sabe qual que era essa missão? Era uma missão de amor. Isso mesmo, uma missão de amor por mim e por você. Jesus, ele veio no mundo para anunciar o amor de Deus. Isso mesmo, e ele entregou a sua própria vida para demonstrar esse amor por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Ele foi humilde, sabia? Ele foi muito humilde. Maltrataram Jesus, fizeram tantas coisas ruins com ele. Por quê? Por mim e por você. Ele sempre foi muito obediente e cumpriu a missão que Deus deu para ele até o fim. É isso mesmo. Ele não ficou, será que vou, será que não vou? Não, ele foi obediente. O que o Pai designou para ele, ele cumpriu integralmente. E depois, o que aconteceu com Jesus? Ele teve a sua morte lá na cruz do Calvário. Isso mesmo, crianças. Jesus morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou. Ele não está mais
morto, isso mesmo. Nunca esqueçam, Jesus não está morto, ele está vivo e ele vive em nossos corações, tá bom? Então Jesus ressuscitou e voltou para os céus e os discípulos continuaram a propagar o evangelho, falar de Deus para as pessoas, de Jesus, para que todos acreditassem no sacrifício que Jesus havia feito para nos livrar de todo o pecado e nos salvar e nos levar para morar com Jesus lá no céu. E aí começou a igreja primitiva, a primeira igreja. Foram os apóstolos que se reuniram e eles formaram essa igreja. Mas com o passar do tempo, crianças, o que vai acontecendo, né? Com o passar do tempo, esses irmãos se esqueceram do amor de Jesus. É verdade. Eles foram se esquecendo. E começaram a agir de uma maneira muito diferente, assim, como se não lembrasse mais de nada do sacrifício, dos ensinamentos de Jesus. Mas João, o apóstolo do amor, ele já era conhecido como apóstolo do amor. Ele ficou sabendo disso e ele pensou, meu Deus, como que pode esquecer dos ensinamentos de Jesus? Esses dias atrás Jesus estava conosco e agora ele esqueceu de tudo isso? Ai, não é possível. Não pode esquecer do amor de Jesus. Mas por esse motivo, João escreveu uma carta. Isso mesmo. Ele escreveu uma carta para lembrar esses irmãos o que eles haviam aprendido. Como assim? Vocês não podem esquecer dos ensinamentos de Jesus. E João escreveu uma carta para aquele povo. Vocês sabem, crianças, que às vezes, olha o que acontece com a gente lá na escola. A gente tira nota ruim lá na escola. Por que será, hein? Porque a gente não estuda aquela matéria direito, né? Às vezes o professor de português, de matemática tá lá, passa toda a lição e a gente acaba que não presta atenção e vai lá e tira uma nota ruim. E quando a gente vai fazer a prova, não lembra de nada e acaba tirando nota ruim. E com isso erramos lá tudo porque a gente não estudou. A gente não lembra mais, né? E era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eles não estudavam mais a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E por isso, como que eles iam praticar o amor? Amar uns aos outros? Como? Não lia mais a palavra de Deus, não se interessavam mais pela palavra de Deus. E aí foi esfriando o amor do coração deles. Crianças, como será que está o nosso amor pelo nosso coleguinha? Será que Jesus está morando dentro de nós? Porque o coração que tem Jesus é um coração que tem amor, que não tem briga, que não tem intrigas, que não tem raiva, que não tem mágoas. Você sabia disso, crianças? É um coração limpinho, porque aonde Jesus mora não habita o pecado. É isso mesmo. E aí, em suas palavras, o que será que João escreveu lá naquela carta? Ele lembrou aquele povo que as pessoas deveriam amar uns aos outros. Crianças, a gente precisa amar aquele coleguinha que briga com a gente, que xinga a gente, que às vezes fala mal de nós, que nos irrita. Às vezes a gente tem um irmão, uma irmãzinha que fica irritando a gente, mas a gente precisa amar de igual modo, né? E João lembrou aquelas pessoas, tem que amar uns aos outros, né? Então, como que a gente pode amar a Deus e odiar o nosso irmão? Não tem como. Como que a gente vai odiar o nosso irmão? Eu amo, mas tenho raiva dele? Então a pessoa está sendo mentirosa, não pode não. Se a gente ama a Deus, a gente precisa amar o nosso próximo. E João, o que estava fazendo? Ele estava mostrando que não devemos apenas falar assim, só da boca para fora. Eu amo você. Porque você é legal. Mas... E depois o que faz? Vive em desunião, não ama o próximo, ele briga com os outros. Fica na tua frente, fala que gosta de você e por trás, fala mal do outro. Não pode isso não. João falou para aquele povo lá, não. A gente precisa viver unidos e precisamos servir a Deus com amor. Nós devemos amar a Deus, não somente com palavras, mas também com atitudes.
Nós devemos amar o Senhor com atitudes, sermos obedientes, temente a Deus, ler a palavra do Senhor, cantar louvores a Deus. Muitas vezes, quais são as nossas atitudes? Será que nós temos atitudes boas ou atitudes ruins? Ai, será que nós estamos servindo a Deus com amor? Será que quando a mamãe fala pra gente assistir aquele culto lá na internet, online, a gente fica feliz ou fica triste? Ai, fico com raiva porque eu quero ficar jogando lá na internet, eu quero ficar olhando aquele vídeo legal, mas eu não quero assistir a história. Será que a nossa atitude está sendo uma atitude boa ou uma atitude ruim, hein? Pense nisso, crianças. Nós temos que adorar ao Senhor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos, nós precisamos perdoar os nossos amiguinhos. A gente precisa ajudar as crianças, ajudar os mais velhos. Nós precisamos demonstrar o nosso amor por eles também, independente do ajudar em qualquer necessidade, não é mesmo? E quando a gente ama, quando a gente nos comporta, tem um comportamento um comportamento bom, Deus estará unido conosco. E com seu amor, Ele preencherá totalmente o nosso coração. Porque o nosso coração não vai estar vazio. O nosso coração vai estar cheio do amor de Deus. Ele não vai entrar pecado, ele não vai entrar raiva, não vai entrar mágoa, ele não vai entrar palavrão. É isso mesmo, crianças. Nós não podemos esquecer que o amor de Deus é infinito. Ele é grande. De igual modo, a gente precisa ter o amor com o nosso próximo, crianças. Olha ali o que diz lá em 1 João 3,18. Olha que versículo bem bonito que está ali na palavra do Senhor. Esse versículo faz parte da nossa leitura semanal. Olha lá. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Tá dizendo ali que a gente não precisa amar só de falar, ai, eu gosto tanto de você, você é tão querido, tão querida, mas não ajuda em nada. Olha lá a atitude. Ela tá ajudando um senhor que ele tem problema. Então a atitude dela, ela não precisa falar que ela gosta. A atitude dela já tá demonstrando que ela gosta do seu próximo. É isso mesmo, crianças. Olha lá que está em Salmos 66, 20, diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem retira de mim o seu amor. Ele não rejeita a minha oração e ele não retira de mim o seu amor. Ele sempre nos ouve. Então nós precisamos falar com o Senhor que Ele nos ouvirá. Ele está sempre atento para nossas petições. Também em Efésios 2, capítulo 4 ao 5, está dizendo assim, ó: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou e nos deu a vida. Então, nós somos salvos pelo amor de Deus, pela sua vida lá na cruz do Calvário. Ele nos deu a vida e Ele nos ama. Então, Deus, com seu infinito amor, deu o seu Filho para nos libertar. Como é que você tem sido? Como é que está sendo o seu comportamento? Como que está sendo as suas atitudes? Hein? Está com atitudes boas? Atitudes não tão boas? Como é que tá esse coraçãozinho? Será que tá com amor? Tá com raiva? Tá com ódio? Como será que tá a nossa vida, nosso relacionamento com o nosso próximo? Vamos pensar, crianças, como que tá a nossa atitude, que nós devemos mostrar o nosso amor com as nossas atitudes e que as nossas atitudes sejam as melhores, que as nossas atitudes sejam refletidas, reflexo de Jesus na nossa vida, que as atitudes de Cristo, que foi generoso, bondoso, amoroso,
né? Que a gente possa ser também, assim como Jesus foi, que a gente possa também ser um exemplo, ser luz, a luz de Cristo refletida em nós, não é mesmo? Amém, crianças? Então, vamos fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa aula. Vamos encerrar aqui o nosso primeiro trimestre deste ano de 2021 e que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando grandemente, que esse segundo trimestre que vai se iniciar, nós possamos estarmos ali prestando atenção nas aulas, participando atentamente e o mais importante, que a gente possa guardar a palavra do Senhor na nossa vida. Amém, crianças? Então vamos orar. Senhor, obrigada por mais esse trimestre, Senhor, que nós encerramos agora, Senhor, com esta aula. Nós sabemos que o Senhor tem um amor infinito pela nossa vida e que nós também possamos demonstrar esse amor, Senhor Jesus, para com o próximo, meu Deus. Obrigada por ter enviado Jesus para morrer por mim lá na cruz do Calvário, meu Deus, e me dar a salvação, que é de graça. Ô meu Paizinho querido, continue conosco e abençoa cada criança, cada junior, Senhor Jesus, restaurando, Senhor Jesus, a fé, restaurando, Senhor Jesus, a confiança em Ti, restaurando o amor, Senhor, nas suas vidinhas, ó Pai. E abençoa cada um, Senhor Jesus. Dê vitória, Senhor, sobremaneira, sobre cada família, Senhor Jesus, cobre com o Teu sangue. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, Deus abençoe vocês e olhe, esperamos firme e forte aí no segundo trimestre desse ano, tá bom? E vamos continuar orando para que esse mal venha cessar da nossa terra e para que nós possamos estar o mais rápido possível reunidos juntos novamente na casa de Deus. Amém? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus.